Esse capítulo, até o versículo 16, ele vai tratar de um assunto da autoridade estabelecida por Deus, como Deus estabelece as autoridades e os sinais de autoridade que ocorrem. E a partir daí, depois do versículo 17 em diante, ele vai tratar de outro assunto, que era a ceia do Senhor. Nessa primeira parte aqui, nós vemos que ele está tratando de um assunto que era uma falha, dentre as muitas falhas que estava havendo em Corinto, que era de compreender essa posição, essa postura de autoridade, né? E ele fala, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, retendo os preceitos que foram entreguei. Mas quero, quando ele começa a falar disso daí, que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Ou seja, são as autoridades estabelecidas por Deus. No lar, a autoridade é o homem. Na Assembleia, a autoridade é Cristo. E a Assembleia reunida, e Cristo no meio, a autoridade é Deus sobre todos. Então, Deus a cabeça de Cristo. Por isso, toda vez que o homem ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, ele desonra a sua própria cabeça, porque ele é a cabeça de Cristo. E se a Assembleia está reunida e o homem está com a cabeça coberta enquanto ele está profetizando, ele está cobrindo a glória de Cristo. Ele está velando a glória de Cristo. Então, o homem tem que tirar. Se tiver com a cabeça coberta, ele tem que tirar. O chapéu quase ninguém usa hoje, né? Se a gente falasse isso há 60, 70 anos atrás, era normal o homem ter pelo menos um chapéu em casa, quando não tinha vários, né? Como se tem sapato. Chapéu e sapato era coisa que nenhum homem saía na rua sem. Não se via um homem andando de chinelo, de dedo, de tênis. Era sapato, geralmente terno, gravata e o chapéu. Mas o chapéu era uma cobertura que todo homem usava. Porém, quando ele entrava num lugar público, me recordo isso do meu avô, meu pai, era sempre assim. Entrava na casa de alguém, eles tiravam o chapéu. Entrava numa loja, tiravam o chapéu. Todo lugar que tivesse, eles tiravam o chapéu. E eu falava, por que isso? Meu pai falava, é uma questão de educação. Está com a cabeça coberta na casa de outra pessoa. Ele tirava o chapéu. Isso daqui, no sentido do que Paulo está ensinando aqui, é que o varão não pode ter a cabeça coberta porque ele é a glória de Cristo. Hoje, os jovens usam muito aqueles bonezinhos, ou um gorro, qualquer coisa assim. Se numa reunião um jovem venha na reunião e começa a reunir, começa a ficar com a cabeça coberta, assim como nós temos o zelo de falar para as irmãs de colocar o véu, devemos ter o zelo de falar para ele, tire seu chapéu, tire sua cobertura. Você está com a cabeça coberta, isso é desonra. Porque você, a cabeça, a sua cabeça, o homem tem Cristo como cabeça. Então, se o homem, o varão, é a cabeça da mulher, a cabeça dele deve estar descoberta, porque Cristo é a cabeça sobre ele. Então, ele está demonstrando isso. Por outro lado, a mulher, sendo o varão a cabeça da mulher, a mulher cobre a sua cabeça, porque quando o varão está profetizando, Cristo é o cabeça. E ele, de cabeça descoberta, anuncia que Cristo é o cabeça. E ela, se ela mantiver a sua cabeça descoberta, ela vai estar colocando o homem em cima. A glória do homem, porque o varão é a cabeça da mulher. Então, se a mulher está com a cabeça descoberta, ela está honrando o marido. E ela tem que honrar Cristo. Então, ela cobre a cabeça para que não haja nenhuma glória de homem na Assembleia. E isso, os anjos assistem essas coisas. Então, por causa dos anjos também, deve-se manter a cabeça descoberta da mulher, coberta da mulher e descoberta do homem. Isso aqui até é o quê? Eu vou dizer aí uns 70, 80 anos atrás,
Não existia na cristandade problema com isso. Eu sou de família, origem de família católica. Meu avô, meu pai eram católicos. Meu avô era assim, ele abria de manhãzinha a igreja e à tardezinha ele subia, terminava a missa, ele fechava. Ele era o que abria e fechava a missa. Ele estava lá sempre, sempre, todo dia. Não era assim, só domingo ou só sábado. Todo dia. Todo dia meu avô fazia isso, porque as portas da igreja abriam sempre. E ele, sendo católico naquela época, eu também ia na igreja católica, fui um tempo católico, fui batizado, crismado na igreja católica e tudo mais. Quando eu me converti e saí de lá, pelo menos para meu pai foi um grande problema, mas depois ele também se converteu, como minha mãe também se converteu e saíram desse sistema, né? Porém, naquele tempo, me recordo entrar na igreja católica e todas as mulheres de véu. Todas, todas de véu. Se você hoje for ao Vaticano, visitar o Vaticano, eles não vão pedir mais para você cobrir a cabeça, mas era obrigatório cobrir a cabeça. Porém, eles fazem uma coisa hoje. A mulher que vai entrar, se ela não tiver manga no vestido, tiver decote, ela tem que colocar uma blusa por cima. E o homem de bermuda não entra no Vaticano, ele tem que botar calça. Então, lá fora tem os vendedores de calça, aquelas calças brancas de material de vestimenta cirúrgica. Eles vendem, você põe por cima e entra sem problema. O que significa isso? Questão de respeito. Porém, na Assembleia, não é questão de respeito apenas, mas de senhorio. O sinal de senhorio é a cabeça descoberta do homem e a cabeça coberta da mulher. Isso é sinal de senhorio. O homem com cabeça descoberta, ele está anunciando que Cristo é o seu cabeça. E a mulher com a cabeça coberta, cobrindo a glória do homem, está declarando também que Cristo é a cabeça. Então, essa ordem de Deus é que foi esquecida, foi abandonada, primeiro, nos protestantes, né? E também a própria Igreja Católica também abandonou esse hábito de fazer isso. Eu só estou citando, não que seja certo ou errado para eles, porque se esse fosse o problema deles, só estava bom. Mas a cabeça coberta é bíblico. Por que tanta resistência só agora? Porque só agora o cristão, a mulher cristã, resolveu que não pode cobrir a cabeça. Nós sabemos que não existe nada aqui, porque existe sempre a ideia ou o sentido de muitas pessoas de acharem, mas isso daí é machismo. Aliás, Paulo é acusado disso, né? É machismo, mas não é nada disso. Na realidade, é a palavra de Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Vamos encontrar várias coisas para falar desse trecho, para desfazer isso aqui e falar, não, isso aqui era um costume dos coríntios, ou então Paulo era um machista, era um solteirão recalcado que não gostava de mulher, ou vão falar, não, mas o cabelo está dizendo aqui que o cabelo da mulher é dado no lugar do véu. Então, todas essas coisas nós vamos ver agora, se Deus assim permitir, né, com os comentários dos irmãos. É só até aqui. Então a gente pode voltar no capítulo 1, 1 Coríntios, para a gente dar uma introdução nesses equívocos, né, que o irmão diz que hoje tem uma confusão danada, é não prestar atenção na própria carta de Paulo, né? Então, 1 Coríntios 1, logo no início, os primeiros versículos, né? Versículo 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus,
e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui já fica claro que o argumento que é usado na cristandade hoje para não usar o véu é que era só para aquela localidade de Coríntios, essas instruções. E a gente vê que no versículo 2 fica muito claro que era para os fiéis que estavam em Corinto e em todos os outros lugares, inclusive aqui no Brasil. Então, não cabe esse argumento de que era só para aquela época, para aquelas mulheres que eram maltratadas e muito judiadas. Então, muitos usavam até de cortar o cabelo, ficavam careca, e um monte de conversa que a gente ouve. Um outro versículo que a gente pode abrir, que é muito usado, está em Gálatas, Gálatas 3. Gálatas 3, versículo, deixa eu ver aqui, 28. Gálatas 3, versículo 28. Nisso não há judeu nem grego, nem há servo nem livre, nem há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, muitos usam essa passagem também para dizer que agora não há problema de a mulher, eles pegam a questão de Coríntios, que era para Coríntios, que não era para as mulheres de hoje, não tem necessidade de se aplicar isso, e a liberdade que esse versículo pressupõe para a Assembleia. Esse versículo não está falando da liberdade na igreja, de Gálatas. Isso aqui está falando da condição nossa, da posição diante de Deus, posição que nós temos em Cristo, aceitos em Cristo. O Senhor não vê mais raça, não vê nação, não vê homem, não vê mulher. Então, isso aqui é outra coisa, a posição celestial. Agora, muitos pegam esse versículo para dizer que a mulher pode sim ministrar, pode sim falar, não há mais distinção. É outro engano que está no meio da cristandade que a gente vê claramente. Agora, questão do nosso capítulo, se a gente pegar o versículo 6 do nosso capítulo, Paulo ele coloca de um jeito aqui que se a gente casar esse versículo 6 com o 15, nós vamos ter uma situação clara. O versículo 6 diz, ó, portanto, se a mulher não cobre com véu, tosquice também, ou rape a cabeça. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Então, Paulo aqui, se a gente olhar com bastante calma, bastante tranquilidade, Paulo está dizendo, olha, se para vocês não está bom usar o véu, então seria bom vocês rasparem o cabelo. Porque o cabelo não é esse véu, não é essa cobertura. O cabelo é uma glória, uma beleza natural que Deus deu para a mulher. E aqui, essa palavra véu aqui, é uma cobertura artificial para cobrir exatamente, como o irmão falou, o que a mulher representa. Para cobrir o velho homem, o homem caído. A glória desse velho homem tem que estar coberta nas coisas celestiais. Quando nós estamos falando das coisas do Senhor, o velho homem não tem vez. Então ela tem que pôr uma cobertura sobre esse véu, que é a glória que Deus te deu. Essa glória é uma glória natural para a mulher expor diante do mundo. Não é uma glória, não é o véu para ela estar na reunião da Assembleia.
o cabelo dela? O cabelo dela é um véu, mas um véu natural, uma glória que deu Deus à mulher, para ela expor nas coisas naturais, diante do mundo. Não na reunião da Assembleia. Na reunião da Assembleia, essa glória, que é o cabelo da mulher, que representa o homem caído ela representa. Ela não pode estar exposta lá, porque ali só é para estar, como o irmão bem disse, a glória do Senhor. Até aí, irmãos. Aqui também é interessante, né, complementando isso que o Rui falou, que o irmão Rui falou, né, a esfera de aplicação aqui dessa ordenação, né, ela é mais ampla do que ela vai muito além da Assembleia, onde as pessoas se reúnem, né. Então, ela se aplica sempre, como o irmão Leonel falou, que a palavra de Deus é aberta e lida. Então, essa ordem de coisas, ela não está só ali, ela está em todo lugar onde a palavra de Deus vai ser abordada, vai ser ministrada, né? Então, isso, e até nas orações em particular, né? Então, quer seja em reuniões particulares ou públicas, né? Lá em Corinto, e Paulo até comenta, né? E até uma citação do Bruce, né? Parece que o Espírito de Deus parecia ter antecipado esse tempo aí que nós estamos vivendo, né? Que foi pouco tempo, né? De 60, 70 anos, como o irmão Leo falou, né? Que no tempo presente começou-se a questionar esses assuntos, né? Lá no passado também se questionava, né? Agora com mais ênfase, claro, com todos os preceitos de democracia e cada um acha que tem os seus direitos, né? Então sempre a ordem pode ser questionada, né? Mas lá no passado, alguns questionavam. E o que Paulo disse lá, né? Mas se alguém, eu vou ler aqui um trechinho dele, mas se alguém quiser ser contencioso, né, que está no versículo 16 nosso aqui, né? Nós não temos tal costume. Ele estava dizendo aqui, olha, se vocês quiserem discutir sobre esse assunto, nós não fazemos isso. Isso não é costume nosso, né? Nem as igrejas de Deus têm esse costume, né? E o nós que ele se refere aqui é os apóstolos, né? Que lançaram os alicerces do cristianismo. Então, ele deixa aqui bastante, ou até bem claro, né? Que ele não tinha esse tal costume, né? Então, e isso muitas vezes, como o irmão Rui falou, as pessoas, né, que querem lançar mão de alguns versículos separados, de algum detalhe, né, como o véu aí, então já tem o cabelo, já está coberta a cabeça, né? Não é assim, né? Então, a cobertura ela tem que ser uma cobertura diferente, né? Cobrir realmente a cabeça com alguma coisa, né? Artificial, vamos assim dizer, né? O véu, né? Para que não haja honra ou glória ao homem, né? E ela sempre seja honra e glória de Cristo, né? Então, a cristandade usa muito isso, né? Como a gente diz, né? A má doutrina, ela muitas vezes, e na maioria das vezes, né? Ela está nos detalhes. Né? Então, pega-se um detalhe em separado para fazer uma determinada afirmação, né? E se um determinado versículo não está de acordo com aquilo que eu gostaria que tivesse, então eu mudo um detalhezinho e torno aquilo agradável ao homem, né? Então, nesse aspecto é bastante importante, não tem assim dificuldade em entender, né? Tá? Então, realmente, essa é uma ordenação, né? Então, devem ser usadas coberturas de cabeça, né? A mulher deve usar a cobertura de cabeça.
inclusive quando cantar os hinos, né? Tá? Porque o hino também é uma representação dessa adoração que nós temos ao Senhor, né? Então, é bastante interessante observar que o leque, né, dessas ordenanças não está limitado a um item só, né? Até aí. Seria na esfera do ministério ou do sacerdócio? Porque a oração, hinos, louvor, adoração é coisa de sacerdote. O sacerdote ministrava no templo a cerimônia de adoração e tudo mais. O ministério, que agora a gente está falando aqui, é quando você fala da palavra de Deus e comunica a palavra de Deus às pessoas. A diferença entre o sacerdócio e o ministério é que o sacerdócio é o homem oferecendo uma coisa a Deus, se dirigindo a Deus, e no ministério é Deus se dirigindo ao homem por meio de um que fala, entendeu? Então, em qualquer uma dessas situações que esteja acontecendo, quer seja o sacerdócio sendo exercitado ou o ministério da palavra, a mulher deve ter a cabeça coberta e o homem a cabeça descoberta. Eu sempre friso isso. Porque a gente sempre fica batendo, a mulher tem que estar com véu, a mulher tem que estar com véu. E o homem tem que estar descoberto. Não é que a mulher que tem um negócio com ela. O homem não pode também estar fazendo o oposto. Se ainda nós tivéssemos hoje com o negócio de usar chapéu, nós ia ter que ficar avisando, irmão, você está de chapéu, esqueceu? Como a gente tem às vezes falar com o irmão, esqueceu o véu, caiu o seu véu, põe aí e tal, por causa do sinal de autoridade. Esse sinal de autoridade eles não estavam entendendo. Pelo que a gente vê que Paulo está falando aqui, eles estavam fazendo assim, cada um fazendo o que queria, algumas mulheres vinham do jeito que estavam, não cobriam a cabeça, alguns homens entravam com a cabeça coberta, e isso era uma falha na Assembleia que ele estava corrigindo, que não era uma falha, você pode falar, mas que mal pode fazer isso, né? Mas é a questão do sinal da autoridade. A casa de Deus tem as suas autoridades, né, como Deus estabeleceu, e a criação de Deus não tem lugar nessas coisas. Então, o homem não tem lugar. Por isso, ele tem que ter descoberto a sua cabeça e a mulher coberta, como sinal de autoridade. E é interessante que é uma ordem, né? Que é uma ordem na Assembleia, ou na hora que for profetizar, ou exercer o sacerdócio, né, de oração, e é por causa dos anjos. Interessante isso, né? Que não é só para os homens que estão vendo, né? Ou as mulheres e tudo mais, ou uma irmã vai conversar com outra irmã, ou vão orar juntas, mas isso é sinal também, existe uma ordem, né? Que Deus é um Deus de ordem, tem as suas, por causa dos anjos, né? Também. Então, isso é muito importante, que os anjos, eles estão olhando e aprendendo com a gente, né? É maravilhoso de ver isso, né? Os anjos estão aprendendo com a igreja, com a gente, né? E eles é um sinal de poderio realmente. Nós vamos voltarmos um pouquinho, 1 Coríntios 4, versículo 9. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então, é interessante isso, né? Que não é só aos homens, mas aos anjos também, né? Está falando isso aqui, em Hebreus fala que eles estão aprendendo com a gente, né? Então, isso Paulo recebeu, não saiu da cabeça de Paulo. Muitos falam que saiu da cabeça de Paulo. Não, é o mandamento do Senhor. Quando ele põe ordem também na Assembleia, como se reunir, quem fala, um fala, o outro espera, né? A mulher fica em silêncio. E ele fala lá no capítulo 14 que ele recebeu do Senhor. É um mandamento do Senhor. É simples, né?
E o homem quer confundir tudo aqui. O irmão falou, realmente, ele falou que gosta de frisar, e realmente é uma ordem dada ao homem e uma ordem dada à mulher, né? Isso é importante mesmo lembrar. O homem tem um papel e a mulher também. E tem um motivo, né? Por ordem e por causa dos anjos, né? Por causa dos anjos. E não saiu da cabeça de Paulo. Toda a doutrina dada à igreja veio por Paulo, né? Você vai no capítulo 14, quando ele coloca a ordem nas questões de como reunir na Assembleia. Ele fala isso, né? Podemos ler lá, capítulo